Olá, meus queridos, é um grande prazer estar com vocês aqui mais uma vez no nosso canal Pensamento Vivo e eu quero agradecer a você aqui pela sua presença, pela sua audiência, pelo privilégio de poder estar junto com você, né? Mesmo que seja assim de forma virtual, né? Dadas as circunstâncias. Então nós temos o privilégio aqui de poder estar em contato. Eu posso ler seus comentários, você pode ouvir aqui quando eu comento seus comentários, suas perguntas na parte, no nosso quadro Você Pergunta e Eu Respondo, e eu fico muito satisfeito com essa nossa interação. Eu gostaria nesse vídeo de abordar um assunto baseado no estudo da revista Sentinela de fevereiro de 2022, e é o estudo de número 6. Então, o tema do estudo, que é o estudo número 6 da revista fevereiro de 2022, é Confie na maneira de Jeová fazer as coisas. E já começa por aqui, né? E eu gostaria de chamar a atenção à forma como o estudo é conduzido, como eles conduzem a mente dos seus membros, dos adeptos, a confiar neles da mesma forma como um crente, um cristão, deve crer em Deus, em Cristo, na Bíblia e no poder do Espírito Santo. A maneira como eles vão conduzindo a linha de raciocínio leva ao final a esta conclusão, no final. E nós vamos analisar aqui ponto a ponto. Já começa o texto citando, né? No começo do estudo, tudo muito bonito, falando sobre Jeová e a nossa confiança, né? Tendo em mente que Jeová, a que se refere ao nome de Deus, o Deus da Bíblia, né? Então, Deuteronômio 32:4 é o texto temático, né? A rocha, perfeito é tudo o que ele faz. Então, exalta aqui as qualidades do Deus da Bíblia, mostrando que ele é perfeito e tudo que ele faz é correto e podemos então confiar, né, plenamente nele. Preste bem atenção. Confiar plenamente em quem? Em Jeová. O que vamos ver nesse estudo? Aí tem um quadrinho, né, o que vamos ver, onde diz: este estudo vai nos ajudar a ver por que é importante fortalecer nossa confiança em Jeová. Preste atenção nisso. São essas inserções subliminares ou bem sutis que às vezes passam despercebido e entram lá no nosso subconsciente e fica gravado lá. Eles são bem sucintos, bem, né? Assim, tentam passar despercebidos. Eles são espertos. Então veja o que eles dizem. Esse estudo vai nos ajudar a ver por que é importante fortalecer a nossa confiança em Jeová e naqueles que ele escolheu para liderar a sua organização aqui na Terra. Então eles equiparam, né? A nossa confiança tem que ser tal qual a Jeová ao corpo governante. Também vamos ver porque precisamos ter nossa confiança não só agora, mas principalmente no futuro. Você percebeu que o engodo está no meio. Aí, parágrafos 1 e 2. Ó. Se for parar para detalhar, né, a gente vai ficar aqui o resto do tempo falando. Porque muitos acham difícil confiar naqueles que têm autoridade, o que vamos ver neste estudo. Aí fala, né? Hoje em dia muitos acham difícil confiar naqueles que têm autoridade. Seres humanos têm autoridade. Seres humanos são imperfeitos. Seres humanos abusam do poder. Seres humanos cometem falhas. Você confia totalmente em alguém só porque ele tem autoridade? Aí vem aqui, ó. A Bíblia confirma isso ao dizer: homem domina homem. Em outras traduções está: homem tem governado o homem. Vamos ver aqui nessa tradução de 1986, a tradução do Novo Mundo das Testemunhas de Jeová, o texto de Eclesiastes 8, versículo 9, diz assim, aqui contém a palavra domina também. Em outras traduções usa o termo governa. Dominar e governar é praticamente a mesma coisa, são sinônimos. Então, ó, homem, a Bíblia confirma isso. Homem domina homem para o seu prejuízo. Então, homens que governam ou lideram homens fazem isso geralmente para o seu prejuízo. Por que muitas pessoas não confiam em alguém que está na liderança? Por isso. Porque homens que dominam homens geralmente fazem isso para o seu próprio prejuízo. Isso é confirmado na Bíblia.
Aí olha só, no finalzinho do parágrafo 1 diz: então, se estudamos a Bíblia com alguém, precisamos ajudá-lo a confiar em Jeová e naqueles que ele usa para cuidar de sua organização. Quando eles usam a expressão aqui, sua organização, os irmãos Testemunhos de Jeová já foram manipulados a entender que a expressão Organização de Jeová significa Sociedade Torre de Vigia, que é uma empresa religiosa sediada lá nos Estados Unidos. Então, para eles é sinônimo. Organização de Jeová é uma empresa religiosa chamada Sociedade Torre de Vigia, que tem um corpo governante de 8 homens como líderes. A expressão organização, se for falada lá para os mormons, esse texto aqui, se for lido esse parágrafo aqui para os mormons, eles vão entender de outra forma. Eles vão entender assim, ó. Então, se estudamos a Bíblia e o livro de Mormons com alguém, precisamos ajudá-lo a confiar em Deus, em Jeová, Elohim, e naqueles que ele usa para cuidar de sua organização. Aí eles vão entender que a sua organização é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que é o domínio dos Mormons, que hoje é liderado pelo profeta, pelos seus assessores, geralmente 2 ou 3, e o quórum de 12 apóstolos. Esse é o seu corpo governante. Na Igreja Adventista eles vão entender de outra forma, mas geralmente baseado no mesmo princípio. 2. Mas nossos estudantes não são os únicos que precisam aprender a confiar em Jeová e em sua organização. Veja que eles não dizem assim, confiar em Jeová e em Jesus Cristo. Não dizem. Confiar em Jeová e em sua palavra, a Bíblia. Confiar em Jeová e no Espírito Santo. Não. Eles dizem confiar em Jeová e na sua organização, que é um organismo terrestre, uma empresa, com um CNPJ específico, com uma sede lá nos Estados Unidos, em Walker. Algumas situações podem testar nossa confiança em Jeová. Neste estudo vamos ver 3 situações. Quando não entendemos alguma passagem da Bíblia, olha a malandragem aqui de novo. O engodo está no meio. Quando não entendemos alguma passagem na Bíblia, nós somos tentados a não confiar em Jeová. Quem confia em Jeová não tem pedra de tropeço. Ele pode talvez não compreender certas coisas, mas ele sabe que, o texto temático disse, né? A rocha perfeita é a sua atuação. Todos os seus caminhos são justiça. Então, mesmo que não entendamos, nós sabemos que as ações de Deus sempre são pautadas na sua justiça e no seu amor. Como diz o Salmo, né? Para quem ama Jeová, para quem o teme, não existe pedra de tropeço. Mas por que eles colocaram esse item? Para vir o segundo aqui, camuflado, que diz: quando recebemos alguma orientação da organização de Jeová. Ou seja, eles querem comparar você ler um texto da Bíblia e talvez não entender, mas continuar confiando em Jeová, com receber uma orientação, qualquer que seja. E 3, quando enfrentamos desafios no futuro, quando enfrentarmos, né? Esses 2 itens aqui, o 2 e o 3, estão atrelados, por quê? Porque a organização admite, na Sentinela de fevereiro de 2017, página 26, parágrafo 12, que não recebe revelações da parte de Deus. Mas então, se recebemos orientações da organização, e elas não são vindas de Deus, porque eles não recebem revelações, logo, tais orientações são de quem? São de homens. Mas nós temos que aceitá-las. É o que eles querem dizer aqui. No subtópico seguinte, confie em Jeová quando ler a Bíblia. Aí, ó, parágrafo 3 começa. Ao lermos a Bíblia, pode ser que surjam dúvidas sobre como Jeová tratou algumas pessoas e algumas decisões. Aí cita o caso do homem que colheu gravetos num sábado, e aí Jeová julgou o caso. Só que tem um detalhe. Quem é que pode julgar o juiz de toda a terra? Foi essa pergunta que Abraão falou em Gênesis capítulo 18. Se o vídeo ficar longo, porque às vezes a gente precisa dar algumas explicações adicionais, né? Então a gente divide ele em 2 partes, tá bom? Vamos lá. Gênesis capítulo 18. Cadê? Aí Abraão ficou revoltado lá porque Deus disse que ia arrasar Sodoma e Gomorra, e o sobrinho dele, a família, estava lá em Sodoma e Gomorra. Aí Abraão diz aqui, dentre outras coisas, no parágrafo 25, no versículo 25 de Gênesis 18:
É inconcebível a teu respeito que atues dessa maneira para entregar à morte o justo junto com o iníquo, de modo que se dê com o justo o que se dá com o iníquo. É inconcebível a teu respeito. Não fará o juiz de toda a terra o que é direito? E aí lembramos do texto temático do estudo. A rocha perfeita perfeito é tudo o que ele faz, todos os seus caminhos são justos. Então, todas as ações de Deus, quem pode julgar? Nenhum ser humano pode julgar. Porque qualquer senso de justiça que nós tenhamos são sempre baseados, ou são sempre uma sombra, apenas uma sombra, uma imagem da justiça daquele que nos criou. Então ninguém pode, de direito, julgar o Criador. Não foram líderes humanos que trataram do caso lá do homem do graveto, no caso de Davi, Batseba e de muitos outros assuntos. Quem decidiu foi o Criador. Quem pode julgá-lo? Quem pode julgar o Criador? Nenhum ser humano pode julgar. Seus pensamentos estão além de pesquisa. O texto de Isaías 55, versículos 8 em diante, diz assim como os céus são mais altos que a terra, né, mais elevados e tal, assim são os meus pensamentos, estão mais altos do que os seus. Os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. O texto de Romanos 11, 33 em diante diz: quem veio a conhecer a mente de Deus, no caso, ó profundidade da sabedoria, do poder e do conhecimento, além de pesquisa são seus caminhos, quem é que pode julgá-lo? Ninguém pode. Mas eles colocam aqui que ninguém pode julgar Deus para poder dizer que ninguém pode julgar eles também. Essa é a malandragem. E é bom tomar cuidado com isso, com essa esperteza deles. Aí no 4 diz assim: a Bíblia nem sempre explica todos os detalhes do que aconteceu. Deus não precisa dar explicações sobre o que ele fez, no entanto, ainda assim ele mandou colocar, registrar os acontecimentos, porque mesmo que não tenhamos todos os detalhes, ainda assim nós sabemos algumas coisas que aconteceram. Aí olha só o que ele diz: quanto mais aprendemos sobre Jeová e a maneira como ele faz as coisas, mais confiança vamos ter nas decisões dele. Mas isso aqui está se referindo às decisões do Criador, não de seres humanos. Ainda lá nos casos de Moisés e dos julgamentos lá e etc., Jeová delineou as leis mosaicas, e deu a eles, os homens que iriam julgar, mas baseados em algumas coisas que estavam tendo ali a aprovação, a reprovação do Criador diretamente. Tanto é que ele deu o Urim e o Tumim. O sumo sacerdote tinha um éfode com aquelas pedras e tinha também o Urim e o Tumim, que eram pedras que significavam sim ou não para os julgamentos. Eles não decidiam os assuntos assim, à torta e à direita, baseado apenas na interpretação deles. Deus intervinha para julgar. Então todos os julgamentos tinham a mão do Criador ali. Então podia-se dizer que todos eles eram justos, do ponto de vista do Criador. Agora o mesmo se dá com seres humanos quando julgam? Mesmo que nós leiamos a Bíblia e tentemos julgar, o nosso julgamento ainda assim vai estar falho, porque nós não temos o poder de ler o coração como o Criador tem. É ele que investiga, diz lá Jeremias 17, versículos 9 e 10. É ele que examina os nossos rins e os nossos corações. O homem não tem essa capacidade. No 6, então, eles admitem: porque Jeová não precisa explicar os motivos de suas decisões. Jeová não é obrigado a explicar os motivos de suas decisões. Algumas vezes ele permitiu que seus servos dissessem o que achavam das decisões dele. Aí cita aqui o caso que eu citei de Gênesis 18, 25, de Abraão questionando as decisões do Criador. Aí Abraão foi falando: mas se tiver 50 pessoas justas, se tiver 45, se tiver 35, se tiver 30, 20, 10... E Deus ouviu pacientemente os questionamentos dele, mas Deus sabia que lá não tinha essa quantidade. Preservou apenas Ló, a esposa e os filhos. E aí do 7 em diante diz: confie em Jeová quando receber orientações. Olha só, o golpe vai chegar. Não temos nenhuma dúvida de que Jeová sempre faz o que é certo e que podemos confiar nele. Mas pode ser que o desafio seja confiar nos homens que Jeová escolheu para cuidar do seu povo. Que homens? Que homens são esses? Se você perguntar lá na igreja dos mormons, eles vão dizer: o profeta e a liderança, né, da igreja dos santos. Se você perguntar isso lá na igreja dos adventistas, eles vão dizer: a nossa liderança. Se você perguntar isso lá na congregação cristã do Brasil, eles vão dizer: não, a nossa liderança. Esses são os homens que Deus escolheu. Se você perguntar na igreja católica, vai dizer: o Papa e os seus assessores. Quem são os homens? Do ponto de vista de cada uma desses organismos religiosos,
A sua liderança são os homens que Deus escolheu. Para o pessoal que seguia o Jim Jones, esses homens que Jeová escolheu eram o Jim Jones e aqueles homens de braço forte dele de confiança. Esses eram os homens que Jeová escolheu. Qual foi o resultado? Quem foram os homens que Jeová escolheu para liderar a nação de Israel? Inclusive nos dias em que Jesus estava lá. Não eram os sacerdotes? Não eram os anciãos? Não foram justamente esses que mandaram matar Jesus? Apedrejar Estevão? Chibatear os apóstolos de Jesus? E proibi-los de falar sobre Jesus para o povo? Esses eram os homens da liderança que Jeová escolheu. Mas os seus discípulos, os discípulos de Jesus, não respeitaram eles. E nós temos que respeitar homens que se auto-intitulam designados por Deus só porque eles dizem que foram designados? Vendo que não estão ensinando algo que está de acordo com a Bíblia. Aí nós temos que engolir, nos submeter a isso. Onde que diz isso na Bíblia? Pelo contrário, vai lá em Atos 5:29 e diz: temos que obedecer a Deus antes que aos homens. Essa é uma verdade que a organização não quer que os irmãos apliquem. Não dentro dela. Eles querem que eles apliquem lá fora, com as autoridades, com os governos, com os outros. Mas para com eles, com a liderança da própria organização, eles não deixam os irmãos aplicar esse texto. Não, vocês têm que obedecer a gente, não importa o que a gente diga. Aí o 8. Como a organização de Jeová hoje segue o que está escrito em Atos 16, 4 e 5. Aí olha só o que eles dizem, eles já determinam. Hoje Jeová usa o escravo fiel e prudente para liderar a organização dele aqui na terra. Onde que a Bíblia diz isso? Onde que a Bíblia diz? A Bíblia diz em Mateus 24, 45, uma ilustração que Jesus fez, dando duas situações para os seus discípulos. Olha, meus discípulos, eu quero que vocês fiquem despertos, porque vocês não sabem qual é o dia e a hora que o seu amo virá. Sou eu. Eu voltarei, vocês não sabem. Então, assim como o homem tem que estar desperto, porque ele não sabe que hora que o ladrão vai vir roubar, assim como as virgens têm que estar atentas quando o noivo vai chegar, assim como os escravos que recebem os talentos têm que produzir, porque o amo vai chegar e vai querer ver que eles produziram, assim como o escravo tem que cuidar dos seus domésticos, ele tem que ser fiel e discreto. Quando o amo chegar e ver que ele fez bem, vai encarregá-lo de todos os seus bens, assim vocês têm que ser despertos. Era só isso que Jesus estava falando. Mas eles querem dizer, aplicar, para justificar a autodesignação deles em 1919, no hemisfério norte setentrional, que eles enfeitam, né? Na primavera do hemisfério norte setentrional, se cumpriu a profecia de Mateus 24, 45, Jesus designou o corpo governante para liderar a sociedade torre de vigia, como organização de Deus. Você cai nesse ponto ainda? Você ainda acredita nisso? E aí eles dizem, né, enche a boca para falar, Jeová usa o escravo fiel e discreto para liderar a organização dele aqui na Terra. Qual é a organização dele aqui na Terra? A organização dos mormons? A organização dos adventistas? A organização da torre de vigia? A organização da igreja católica? A organização da congregação cristã do Brasil? Da igreja Maranata? Da Assembleia do Batista? De qual? Ou Jeová usa Jesus para liderar os seus servos na terra, os discípulos de Cristo, em toda a terra, não importa onde esteja. Qual que você acha que se aplica ao que a Bíblia diz? Aí no parágrafo 8 ainda diz, quando obedecemos ao que a organização e os anciãos dizem, eles botam os anciãos aqui só para disfarçar, porque os anciãos têm que dizer exatamente o que o corpo governante manda. Então não precisava dizer e os anciãos, porque os anciãos não têm liberdade de raciocínio, de escolha, de decidir nada. As decisões que os anciãos tomam são as decisões que nós tomamos, assim, tipo, qual a cor da gravata que eu vou botar, qual é o terno. Mas eu tenho que ir de gravata e de terno. Eu só posso escolher qual é a cor. Mas eu tenho que ir de gravata e terno. Da mesma forma, os anciãos, eles têm que fazer aquilo que o corpo governante manda. O máximo que ele vai fazer é que horas que ele vai começar, que hora que ele vai terminar e em que lugar ele vai fazer aquilo. Agora, eles têm que fazer exatamente aquilo que eles mandam. A reunião tem que ser exatamente com aquela programação e com aquele conteúdo que eles dizem. A forma deles analisar e fazer todas as coisas, a forma como eles fazem a contabilidade tem que ser exatamente como o corpo governante manda. Agora, em qual horário ele vai depositar o dinheiro, é a escolha deles. Aí eles têm liberdade de escolha. Isso não é liberdade de escolha. Entendeu? Isso não é a liberdade de escolha verdadeira, é disfarçada. Aí eles vêm com Hebreus 13, 17, né? De acordo com Hebreus 13, 17, por que precisamos apoiar as decisões dos anciãos?
Por que precisamos apoiar? Porque quando cooperamos com os anciãos, ajudamos a manter a união do povo de Deus. Nós ajudamos a manter a união do povo de Deus quando nós obedecemos ao que a Bíblia diz. Se os anciãos falarem ou decidirem, repetindo aquilo que o governante manda, porque eles não decidem nada, eles só obedecem o que está nas cartas e no manual dos anciãos. Se o que eles estiver dizendo estiver em conflito com o que a Bíblia diz, nós temos que obedecer ao que a Bíblia diz antes que ao homem. Porque temos que obedecer a homens antes, a Deus antes que a homens. Se o corpo governante diz, você não pode doar sangue, tem isso na Bíblia? Ora, a Bíblia diz que se estiver no meu poder, ajudar o meu irmão, eu devo fazer. Tiago 4,17, se eu sei o que é certo e não faço, é pecado. Provérbios 3 fala, se está no poder da sua mão fazer o bem a alguém e você não faz, isso é pecado. Entendeu? O correto é fazer o que a Bíblia diz, não o que homens dizem em conflito com o que a Bíblia diz. Aí eles dizem que você não pode doar sangue, que você não pode armazenar seu sangue, mas que você pode usar as frações de sangue que alguém doou, que alguém armazenou. Aí você pode usufruir disso. Ora, se aquilo que está lá é pecado, por que eu posso usar daquele pecado? É uma comparação que um irmão fez que eu achei muito boa. Por exemplo, comprar um carro roubado, né, ou roubar carros, não é uma violação da lei? Não é errado fazer isso? Roubar carros ou comprar um carro roubado não é errado? Mas para eles, ir lá numa autopeça de carros roubados e comprar peças de carro roubado não é errado. As peças não são carro. A comparação das frações de sangue é a mesma. É pecado doar sangue. É pecado aceitar sangue. O sangue não pode ser armazenado. Aí as pessoas que cometem pecados, que são chamados de mundanos, de iníquos, de inimigos de Jeová, vão lá e doam e armazenam o sangue. Aí você pode pegar as frações deles e usar. Não é a mesma coisa de comprar peças de carro roubado? É uma hipocrisia muito grande que esses homens fazem e obrigam os irmãos a obedecer e cumprir. No 11, o que pode nos ajudar a ter mais confiança nas decisões que os anciãos tomam? As decisões que os anciãos tomam, como já dito, são reflexos das orientações do corpo governante. Portanto, no final das contas, o que pode nos ajudar a ter mais confiança nas decisões dadas pelo corpo governante. Aí diz, podemos lembrar que eles oram pedindo o Espírito Santo quando vão considerar assuntos da congregação. Ora, calcula isso. Então eu posso confiar, eles decidiram expulsar o irmão, porque eles oraram pedindo o Espírito Santo. Mas no normativo diz que você pode apelar àquela decisão, e aí vai convocar novos anciãos para julgar de novo aquele caso, e talvez você não seja desassociado. Mas a oração dele não foi, não tenho que confiar, então por que eu vou apelar? Por que existe a brecha de eu apelar se ele orou pedindo e está certo o que ele decidiu? Que o Espírito Santo, o que ele amarrou na terra foi amarrado no céu. Se ele decidiu desassociar, Jeová aprovou. Então por que ele pode apelar a pessoa que foi expulsa? Porque ele sabe que na verdade não é nada disso, é só uma palhaçada. Eles também consideram com atenção alguns princípios da Bíblia e seguem as orientações da organização. Oh, que lindo! O mesmo não podem dizer os mormons, então nós podemos confiar em tudo que os mormons dizem, ensinam, porque eles também oram pedindo o Espírito Santo e seguem as orientações da Bíblia. Na mente deles, eles estão seguindo. O mesmo se aplica aos adventistas, aos da Congregação Cristã do Brasil, Maranata e por aí vai. 12. O que os anciãos precisam levar em conta para saber se uma pessoa está realmente arrependida? Como é que você vai saber exatamente se uma pessoa está arrependida? Como? Você pode só aceitar o perdão, o pedido de desculpa daquela pessoa. Agora, saber exatamente, só quem pode saber é o próprio Criador que lê o coração. Mas aí eles dizem, para isso os anciãos precisam pensar no seguinte sobre a pessoa que pecou. Eles vão pensar. Ela pode até dizer que está arrependida, mas será que ela realmente odeia o que fez? Será que ela está decidida a não cometer o mesmo pecado de novo? Eu lembro. Eu estava numa comissão judicativa. Aí estava eu, um irmão nordestino e um outro irmão. E aí o nordestino perguntou para a pessoa assim, que tinha cometido fornicação.
você, para não desassociar a pessoa, você nos garante que nunca mais que nunca mais vai cometer esse tipo de pecado? Aí a pessoa, claro, não, eu estou decidido. Muito bem. Aí nós saímos dali, eu fui conversar com eles em particular, eu falei, irmão, quando uma pessoa diz que garante que nunca vai cometer, você pode garantir que não vai cometer nunca adultério? Eu posso garantir que eu jamais vou cometer adultério? Eu posso desejar jamais fazer isso. Agora ninguém pode dar essa garantia porque nós todos somos sujeitos, estamos sujeitos a falhas. Não se faz esse tipo de pergunta, não tem fundamento nenhum para se avaliar alguma coisa. Porque você pode desejar uma coisa, mas a sua inclinação mais forte é para outra coisa. Deu para entender? O que nós podemos fazer, a pessoa não se arrependeu, não diz aqui que se arrependeu, que está arrependida, então vamos ajudar a pessoa. É só isso que nós podemos fazer, não podemos fazer mais nada. Não tem como garantir que amanhã ela vai cometer a mesma coisa que ela cometeu hoje, ontem ou qualquer outro dia. Entendeu? Julgamento besta. Você garante que nunca mais vai fazer isso? Como que vai garantir um troço desse, rapaz? Ninguém pode garantir nada. Hoje no trabalho, fazendo um ajuste no dispositivo, né, eletrônico, aí depois de fazer as configurações, a moça perguntou assim, moço, tem certeza que se eu fizer todas, reconfigurar, não vai dar problema depois? Eu falei, como é que eu posso garantir uma coisa dessa, minha filha? Eu não posso garantir nem se eu vou estar vivo amanhã. Quanto mais um aparelho sujeito a falhas técnicas, se ele vai funcionar ou não daqui a um segundo. Não posso dar essa garantia. Eu posso garantir que eu fiz o que eu deveria ter feito. O procedimento foi feito. Eu garanto que eu fiz, está garantido isso. Agora, o que vai acontecer, eu não posso garantir nada. Aí, muito bem. Que preocupação pode surgir se um parente ou um amigo for desassociado? É o 13. Como a nossa confiança nos anciãos pode ser testada. Olha só. Talvez seja fácil aceitar a decisão dos anciãos se a pessoa desassociada não for nosso amigo ou parente, não é que se lasque, né, para lá. Ele e a família dele que vai ser destruída, né, vai ser rompida. O vínculo familiar, não estou nem aí para isso. Aí é mais fácil, na mente deles. Mas e se o desassociado for alguém próximo de nós? Pode ser que comecemos a questionar se os anciãos realmente levaram em conta todos os fatos ou se julgaram caso como Jeová teria julgado. Como é que alguém julgaria como Jeová teria julgado? Só o próprio Jeová pode julgar como ele próprio vai julgar. Ai, meu Deus. Da mesma forma, o João nunca vai julgar igual o Pedro, porque o João não é o Pedro. Mesmo em casos de pessoas imperfeitas, essa comparação é esdrúxula, né? É infantil. Será que eles julgaram como Jeová teria julgado? Como é que vai? Meu Deus do céu, olha só que raciocínio. O que pode nos ajudar a apoiar as decisões dos anciãos? Ficar de bico calado e não reclamar de nada, só isso. Se os anciãos decidirem que um amigo ou um parente nosso deve ser desassociado, pode nos ajudar a aceitar a decisão. Precisamos lembrar que a desassociação é uma das maneiras de Jeová manter limpa a congregação. Lembrando que nós já falamos disso aqui nos vídeos, não questionamos o fato de haver disciplina nas igrejas, nas congregações, ou nos lares, né, em qualquer lugar, na escola, no trabalho, deve haver disciplina para que se mantenha a ordem. Porém, o que não pode jamais é se infringir o que a própria Bíblia ensina, no caso dos organismos religiosos, e não pode se infringir também as leis humanas, de direitos humanos, o bom senso. Mas a organização passa por cima disso tudo. Ela não quer saber o que a Bíblia diz, não quer saber quais são as leis humanas e o bom senso. Ela quer fazer aquilo que ela manda fazer e fim de papo e ninguém questiona. Então, se alguém comete imoralidade, comete, né, atrocidades contra a Bíblia, essa pessoa não pode mais, naturalmente, fazer parte do convívio, né, íntimo dos outros. Mas essa é uma avaliação que as próprias pessoas devem fazer. Por isso, Paulo aconselhou a congregação, numa carta aberta a toda a congregação de Corinto, para que eles removessem do meio deles. Mas nem todos fizeram isso, você vê lá na segunda carta, capítulo 2, ele fala isso. Essa repreensão da parte da maioria, ou seja, nem todos decidiram fazer isso, mas o conselho foi que, se possível, todos deixassem de ter convivência com aquela pessoa, nem sequer comendo com ela.
ou seja, deixar de ter um vínculo mais íntimo, para que aquela pessoa pudesse cair em si, sentisse vergonha dos seus atos que vão de encontro com o que a Bíblia diz, com o que a palavra de Deus ensina. Essa é a disciplina cristã, a disciplina que é de uma empresa fundamentalista, de controle mental, é que a pessoa tem que ser anunciado o nome dela, ela vai ser envergonhada em público, e aí todos vão ser proibidos terminantemente, inclusive parentes, de ter contato com aquela pessoa, nem sequer dizendo oi para ela. E ninguém pode questionar isso. Ninguém. Confiar em Jeová agora vai nos ajudar no futuro. Aí já vem o golpe agora no parágrafo 15. Por que precisamos confiar nas orientações de Jeová agora mais do que nunca? Aqui é o golpe fatal. O fim deste mundo mal está muito perto. E eles estão lá construindo um estúdio de vídeo, né, que a previsão de construção dele era de 7 anos. Por isso agora, mais do que nunca, precisamos confiar na maneira de Jeová fazer as coisas. Na maneira de quem fazer as coisas? A maneira de Jeová fazer as coisas estão delineadas na Bíblia. Então não precisamos de um livro adicional como o livro de Mormons e outras publicações para dizer mais nada. Já está aqui na Bíblia. Se eu quero saber como Jeová age, como ele pensa e o que eu devo fazer, eu recorro à Bíblia. Correto? Como fonte primária de orientação. As outras fontes de orientação são secundárias e suscetíveis a erro. Podem e devem ser rejeitadas, mas não as da Bíblia, no caso daqueles que seguem o que a Bíblia diz. Aí, ó. Por quê? Porque durante a grande tribulação pode ser que recebamos orientações que sejam difíceis de entender ou de obedecer. Será que essa orientação é de Jeová mesmo ou é uma coisa que os irmãos do corpo governante que estão na liderança inventaram? Olha só isso. Na grande tribulação, vamos precisar confiar em Jeová e na organização dele. Se você já confia nas orientações que recebe hoje e obedece sem pensar 2 vezes, é bem provável que você faça o mesmo durante a grande tribulação. Entendeu? O que eles mandar fazer, vão fazer. Aí eles vêm com a maquiagem dos parágrafos 17 em diante, coisas boas vão acontecer, vamos viver no paraíso, o Armagedon vai vir, nós vamos passar com vida e vamos viver para sempre, vamos ser felizes para sempre, para poder tentar, né, criar uma imagem positiva numa obediência cega, para que a imagem final seja bonita, mas no meio da informação, temos que confiar em Jeová, em quem ele usa. Temos que obedecer tudo que os que ele usa fala e não questionar. Devemos fazer isso. E no futuro vamos colher bênçãos eternas. É uma grande malandragem, uma grande esperteza desses homens da liderança. Então o estudo que nós consideramos aqui, deu para considerar tudo. Fevereiro de 2022, página 2, estudo 6, confie na maneira de Jeová fazer as coisas. Queria compartilhar com vocês mais esse alerta, essa breve análise aqui. Foi um grande prazer. Aguardemos então os nossos próximos vídeos. Até lá.